Fala pessoal, tudo bem? Estou trazendo aqui para vocês o solucionário, né? Uma lista de resolução dos problemas do Física Básica do Moisés, né? Então estou aqui no volume 3, né? No capítulo 2. Vou fazer com vocês aqui dois exercícios que eu achei interessante, que vai ser o exercício 3, né? Do capítulo 2 e o exercício 9. Nessa série de vídeos que eu estou pensando em fazer, eu vou fazer com vocês aqui só os que eu achar mais interessante, não necessariamente os exercícios mais difíceis, mas os que eu acho mais legais, assim, né? Quando eu faço, que eu falo, pô, esse exercício é bacana, e que eu acho que é legal dar uma aprofundada, né? Dar uma explicada melhor, né? E aí na descrição vocês podem pegar a folha de resolução, né? O PDF com a resolução de todos os exercícios desse capítulo, né? Eu quero fazer isso para mais capítulos e para outros volumes do Moisés também. Não sei se vou fazer a solução de todos, tá? É que ao longo da minha graduação eu estou fazendo os exercícios do Moisés, né? Para estudar mesmo. E como eu faço pela mesa digitalizadora, fica muitos PDFs aqui no meu computador com as resoluções e eu pensei, pô, seria legal eu deixar isso na internet para o pessoal pegar e ver e tal, e comparar. Então aí na descrição vocês podem baixar, tá? Tem a resolução de todos os exercícios. Alguns exercícios eles não batem, na verdade eu acho que é só um que eu fiz a resolução, eu fiz, refiz e não consegui chegar na resposta do Moisés. A minha resposta é muito próxima, vocês podem checar aí. É muito próxima, mas eu não entendo o que eu errei. Eu tentei várias vezes e eu não consigo chegar na resposta igual no Moisés. Não sei se é a resposta do Moisés que está errada ou se eu não estou percebendo alguma coisa. Mas todas as outras respostas estão aí, né? Eu estou disponibilizando essas soluções, mas eu recomendo que você, se você está estudando, se você quer levar isso a sério de verdade, cara, não veja as minhas soluções primeiro, entendeu? Sempre tente o exercício sozinho e tenta várias vezes antes de você olhar a solução, entendeu? Porque você vai aprender muito pouco se você só ficar olhando as soluções, entendeu? Eu já fiz isso algumas vezes de chegar num exercício, só ler ele e não entender direito e já ir olhar a solução. Alguns professores dizem, na verdade, que você aprende mais errando o exercício do que acertando ele. Então é muito importante que você tente o exercício antes de ver a resolução, tá bom? Bom, então vamos lá para o exercício. Esse daqui é o exercício 3, né? Ele fala do modelo de Bohr do hidrogênio, né? E ele vai pedir aqui para a gente calcular duas coisas, né? Ele vai pedir para, dentro do modelo de Bohr, a gente calcular a frequência de revolução, tá? Esse exercício é bem simples, mas eu achei ele bem legal, né? Que ele usa um modelo de Bohr e tal. Vamos começar pela A. Bom, e tudo que a gente precisa fazer aqui é entender o que está acontecendo, né? A gente vai ter o próton, vamos colocar em azul, carga positiva em azul. E daí a gente vai ter o elétron aqui, dando umas voltas, né? Em torno do próton aqui, né? Então tudo que a gente tem é um elétron em órbita circular em torno do próton, né? E a gente sabe da mecânica que precisa estar agindo aqui uma força centrípeta, né? E no modelo de Bohr, a força que faz esse papel é a força elétrica, né? A força eletrostática dada pela lei de Coulomb. Então tudo que a gente precisa fazer é equacionar essas coisas aqui, né? Então, por exemplo, essa órbita tem um raio, né? Então ela vai ter um raio R e em módulo a força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio da órbita, né? Então a força eletrostática vai ser o produto das cargas, né? Esse sinal de menos a gente não precisa considerar porque a gente está pegando um módulo da força, né? A gente já está considerando que a centrípeta e a eletrostática estão apontando no mesmo sentido, então já está subentendido que é uma força de atração, né? Daí tem a constante, né? 1 sobre 4πε0, eu vou colocar só um K. E daí a gente tem a distância, né? Que vai ser R elevado ao quadrado. Bom, a gente quer a frequência aqui, né? E a gente sabe que a velocidade está relacionada com a frequência angular por essa equação aqui. E a gente sabe que a frequência angular nada mais é do que 2π vezes a frequência, né? Porque a frequência angular nada mais é do que a quantidade de radianos que você percorre num determinado período, né? Então, se por exemplo você percorrer 2π, você vai ter passado o período total da volta de 2π. Então você vai ter feito uma rotação total, né? Uma rotação total aqui, né, para ser 2π, e vai ter passado um período t. E a gente sabe que o inverso do período é a frequência, então a equação fica assim. Beleza, então a gente só precisa levar isso ao quadrado e levar nessa equação aqui. Vamos isolar a velocidade aqui. Então a velocidade vai ser 4π² f²
r², que é igual a... Aqui a gente multiplica o r dos dois lados, né? Então vai ficar 1 sobre r aqui, né? Então, k sobre m vezes e² sobre r. Agora é só a gente isolar essa frequência aqui. E a gente tem que a frequência é igual a... Passando tudo isso para lá, vai aparecer um r ao cubo, né? Então vai ser raiz de k e ao quadrado sobre 4π² m r ao cubo. E se você substituir aqui o valor, né, tem tudo no enunciado, né? Eu acho que a constante ele não dá aqui, mas k é 9 vezes 10 a nona, né? Newton por coulomb quadrado, Newton metro quadrado por coulomb quadrado, se eu não me engano, né? Então é Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Daí você substituindo aqui a massa, eu não lembro agora, não tenho anotado, mas acho que ele dá no livro. Se não dá no livro, você pode só pesquisar na internet mesmo. E o resultado dá aproximadamente 7,2 vezes 10 a 15 Hz. É uma frequência extremamente alta. E se você for olhar aqui nas minhas soluções, no meu PDF de soluções, né, eu pesquisei aqui a luz visível. Ela fica entre 400 vezes 10 a 12 Hz e 750 vezes 10 a 12 Hz. Então isso daqui está acima, né, levemente acima do visível, né? Porque se você converter 7,2 vezes 10 a 15, fica 720 vezes 10 a 13. Então é um pouquinho acima do visível. Eu arriscaria dizer que é no ultravioleta. Aqui ocorre um fenômeno estranho, porque no Moisés ele fala que está na ordem de grandeza da luz visível, mas na verdade está uma ordem de grandeza acima. Eu não sei exatamente porquê, não sei se esse dado que eu peguei aqui foi do Google, né? Isso aqui que eu peguei foi do Google. Não sei se está errado isso, mas enfim, eu achei estranho. Mas de qualquer forma, é esse o valor do gabarito que ele dá, né? 7,2 vezes 10 a 15 mesmo. Então eu não sei. Eu não diria que a Wikipédia está errada, né? Porque eu peguei da Wikipédia e isso não faria sentido. Mas ok, talvez esteja, né? Bom, então o resultado é esse. Agora vamos para a segunda parte do exercício aqui, que ele pergunta qual seria a velocidade do elétron na órbita. E daí é bem simples, né? É só usar essa equação aqui que a gente tem, né? Que a velocidade é igual a 2πf vezes r, né? Bom, então é só você substituir os valores aqui, você vai achar 2,3 vezes 10 a terceira quilômetros por segundo, que é uma velocidade bem alta, né? Mas se você for olhar aqui, ele pergunta pra gente se isso é consistente com a eletrostática e se é consistente com a mecânica não relativística, né? A mecânica newtoniana. Bom, e na verdade ela é, né? Se você for comparar isso aqui com a velocidade da luz, né? Eu fiz essa razão aqui e deu 7,5 vezes 10 a menos 4, ou seja, é bem menor do que a velocidade da luz, né? É realmente menos de 1% da velocidade da luz. Nesse caso é válido usar a eletrostática, porque ele nem comenta no livro, na verdade, mas né, se você for pensar que a carga está em movimento, as linhas de campo dela vão ser distorcidas, mas esse efeito de distorcer as linhas de campo, né, daquele campo radial colombiano, né, o campo eletrostático de uma carga, né, que é radial, para aquilo ficar com uma distorção razoável, a velocidade tem que ser bem próxima da velocidade da luz, e não é o caso. Então, o campo fica basicamente o mesmo, né? Isso continua sendo consistente com a mecânica newtoniana, né? Por exemplo, se você for calcular o fator de Lorentz lá, né? Ele é mais ou menos assim, ele é raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado, né? E esse fator de Lorentz ele diz mais ou menos pra gente quão importante é a relatividade especial para aquele caso, né? E como a gente sabe que v sobre c está na ordem de 10 a menos 4, v sobre c ao quadrado vai ficar na ordem de 10 a menos 8. Então, assim, é um número minúsculo, né? Então, 1 menos vezes 10 a menos 8, né? 1 menos 10 a menos 8, né? Na verdade. E você tira a raiz depois, então vai ficar um valor bem pequenininho aqui, né? Isso aqui vai ser aproximadamente 1 mesmo, né? Então, não vai fazer muita diferença. Então, você pode tranquilamente usar a mecânica newtoniana, né? O que faz falta nesse modelo, na verdade, são os processos quânticos, né? Que o modelo de Bohr até que tem suas utilidades no átomo de hidrogênio, mas ele, assim, perde todo sentido nos átomos com mais prótons, né? Os outros elementos.
E ele também tem seus problemas, né? Mesmo no átomo de hidrogênio. Bom, então vamos fazer o outro exercício aqui. Na verdade, eu sempre acho bonitinho esses exercícios onde você deduz o oscilador harmônico assim do nada, né? Ele só aparece. Quer dizer, faz sentido ele estar aí, mas ele surge assim e eu acho super bonitinho. Então é um exercício que é um pouquinho mais complicado, mas ele não chega a ser muito difícil não. Então a gente vai ter aqui duas cargas positivas separadas por uma distância d, né? E no meio a gente tem uma carga negativa, né? Então, o que está acontecendo aqui é que a gente vai ter duas forças, né? Uma nessa direção aqui, né? Então, vai ter uma força de Coulomb aqui e outra força para cá, assim, nessa direção. E como está no meio, né? E o valor dessas cargas são iguais, essas duas forças são iguais, né? Não em módulo, pelo menos, né? A gente pode afirmar que em módulo elas são iguais. Que o módulo da força eletrostática só depende da distância mesmo. Então, se a distância é a mesma, né? E as cargas são as mesmas, então o módulo é igual. Beleza, então não tem muito trabalho aqui, na verdade tudo que você precisa fazer é calcular essas duas forças e projetar elas no eixo Y, né? Nesse eixo vertical, na verdade. Que vamos chamar de eixo Y, esse eixo para cá, assim, positivo para cima. E como vocês podem ver, eu tentei desenhar aqui a componente horizontal dessas forças, né? E elas são exatamente iguais, tá? Elas vão se cancelar. Você pode fazer o cálculo, recomendo que você faça, para você ver que elas vão se cancelar ali. Bom, a gente vai ter um certo ângulo aqui que é o mesmo para esses dois casos, né? Vamos chamar de θ. Então vamos escrever a segunda lei de Newton para essa partícula na direção y, então fica aqui que m y dois pontos, ou seja, massa vezes aceleração na direção y, é igual a força nessa direção. Então vamos, por exemplo, fazer a força devido a essa carga aqui da direita, né? Primeiro, ela tem o módulo menos Qzão sobre 4πε0, né? Aqui eu não vou usar o K. Será que eu uso o K? Eu vou usar o K. Vamos usar o K que fica mais fácil, né? Então, menos Qzão sobre... esqueci do K, né? Menos K, né? Daí, sobre o raio ao quadrado, né? A distância ao quadrado. R ao quadrado. Vamos chamar essa distância de R, tá? Essa distância aqui. E tá difícil esse desenho aqui, tá meio claustrofóbico esse desenho aqui, mas vamos chamar essa distância aqui de R, né, que é igual dos dois lados, tá? Essa distância aqui também é R, essa distância aqui também é R. Então, né, e a gente precisa projetar essa distância na direção Y. Então, usando o seno aqui, né, dá para projetar, né, o seno desse ângulo. Né, a gente pode usar o seno desse ângulo porque... vamos fazer um desenho aqui, porque esse daqui está muito pequeno, né, gente? Gosto de usar laranja para negativo e azul para positivo, não sei exatamente porquê. Tá, aqui está horizontal, aqui está uma das forças, vamos colocar em azul para ficar coerente. Aqui tem uma das forças, aqui tem a outra força, tá? E daí aqui vai ter outra horizontal, só para ilustrar mesmo. A gente vai ter o θ aqui, né? Que é o θ daqui, né? Que vocês estão vendo aqui. Esse ângulo aqui, ó, também é θ. Só que forma um retângulo e a soma desses dois ângulos aqui tem que ser 90 graus, né? E como isso daqui está bem na diagonal do triângulo, então ele está dividindo... Do triângulo não. E como essa linha aqui está bem na diagonal do retângulo, ela está dividindo esse ângulo de 90 graus em 2, né? Bom, enfim, esses dois ângulos são iguais. E daí a gente pode projetar essa força em azul aqui na direção Y, né? Ela vai ter uma componente aqui para baixo, um FY, né? Para cá. E a gente pode fazer isso usando o seno, né? Então vamos escrever aqui seno. Bom, em relação a outra força é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, porque é a mesma carga, é tudo igual, né? Então vai ser K, Qzão, Qzinho, escrevi ao contrário, mas tudo bem. R ao quadrado, seno de θ. Tá bom? Bom, isso aqui é um triângulo retângulo, né, gente? Na verdade é esse aqui que eu tô analisando, né? O que tem o triângulo geométrico, né? Não um triângulo das forças especificamente, mas o triângulo geométrico aqui. A gente pode escrever aqui, então esse triângulo aqui, a gente pode escrever aqui, por ele ser um triângulo retângulo, R ao quadrado vai ser Y ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, né? Porque a carga está bem no meio, então essa distância aqui, ó, aqui é D sobre 2, né?
Beleza, então a gente tem o R em função do Y e agora a gente só precisa do seno de θ. O seno de θ é simples, né? A gente também consegue escrever aqui usando esse triângulo aqui, né? O seno de θ é simplesmente y sobre r, né? O r que a gente já conhece. Então vamos reescrever essa equação aqui, vai ficar my dois pontos é igual a menos, né? Você pode ver que essas duas coisas são iguais, então dá para somar elas. Vai ficar menos 2k qzão, né? Daí vamos substituir o seno aqui, vai ficar y sobre r. Então a gente tem um r ao quadrado aqui, a gente tem um y sobre r aqui, né, do seno. Isso aqui fica menos 2k qzão, daí y sobre r ao cubo. Então vamos analisar esse trecho aqui. Lembre-se que a gente está procurando um oscilador harmônico, né? E é possível que a gente precise fazer alguma aproximação, né, para chegar na equação do oscilador harmônico. Então vamos olhar para esse termo, porque ele é o único termo que envolve uma grandeza espacial, né? Porque esse termo aqui é uma constante, então vamos ignorar ele por enquanto e vamos olhar só para esse termo. Y sobre r ao cubo. Vamos escrever ele aqui. Ele vai ficar y sobre r ao quadrado. A gente sabe que é isso, né? E a gente sabe que r é a raiz disso aqui. Então r vai ser a raiz de y ao quadrado mais d ao quadrado sobre 4, tá bom? Daí é só você elevar ao cubo dos dois lados, né? Isso aqui vai ficar y ao quadrado, quase falei x, hein? Y ao quadrado mais d ao quadrado sobre 4 elevado a 3 meios. Beleza? Tá bom, agora é a parte que a gente usa aproximação, né? Que ele até deixou explícito aqui no enunciado, né? Y é muito menor do que d, então ele vai sofrer uma perturbação que é muito menor do que essa distância aqui entre as cargas, entendeu? Então ele está sofrendo, vamos dizer assim, uma pequena perturbação da posição de equilíbrio dele, que é esse meio aqui, né? Com y igual a zero. Então a gente pode dizer que y é muito menor do que d, né? Se você passar o d para cá, né, dividir por d dos dois lados, você pode dizer que a razão entre y e d é muito menor do que 1, né? O que faz todo sentido, porque se y é um número muito menor do que d, se eu divido y por d, eu vou ter um número muito pequeno, né? Por exemplo, se y é 1 e d é 10.000, por exemplo, né? Porque 1 é muito menor do que 10.000, né? Então 1 sobre 10.000 é um valor muito menor do que 1, né? Vai ser 10 a menos 4, então é um valor bem pequeno. Então é essa aproximação que a gente vai usar aqui, tá bom? Então vamos tentar fatorar aqui uma razão entre y e d, que é o número pequeno que a gente quer fatorar. Então vamos tentar fatorar aqui esse d ao quadrado sobre 4, né? Eu podia fatorar só o d, mas vai ser mais interessante fatorar o d ao quadrado sobre 4, porque a gente vai usar uma aproximação que a gente precisa que tenha um 1 aqui, né? Então vamos fatorar esse d ao quadrado sobre 4 aqui. Vai ficar y sobre... Então eu fatorei, vai ficar d ao quadrado sobre 4 elevado. Não se esqueça do 3 meios, tá? Não pode esquecer deles. E daí aqui eu fatorei um d ao quadrado sobre 4. Então é y ao quadrado sobre d ao quadrado sobre 4 mais 1 elevado a 3 meios. Tá, beleza. A gente pode arrumar isso aqui, né? E vai ficar aqui y, né? Aqui tira a raiz quadrada, fica d sobre 2. Daí vai ficar d sobre 2 ao cubo, né? Não vou nem colocar esse cubo aqui por enquanto. E aqui a gente tem o seguinte fator. Vamos colocar isso aqui em evidência. Isso aqui fica mais claro pra gente. A gente tem o que aqui? A gente tem y ao quadrado, né? Deixa eu colocar esse 4 para cima. Vai ficar 4 vezes y ao quadrado sobre d ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios. E aqui, gente, a gente vai usar uma aproximação, né? Uma aproximação bem famosa na física, mas que nada mais é do que a fórmula de Taylor, né? Expansão disso aqui numa série de Taylor até primeira ordem, né? Então a gente vai usar a seguinte aproximação: 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1 mais nx para x muito menor que 1, né?
Eu não lembro se é módulo de x muito menor que 1, acho que é módulo de x muito menor que 1, mas eu não lembro agora. O que interessa pra gente aqui é que y ao quadrado sobre d ao quadrado é muito menor do que 1, né? Daí tem esse fator 4 aqui, mas pensa comigo, você vai pegar um número muito menor do que 1. Isso aqui é tipo 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5 para baixo, entendeu? Então é um número muito pequeno, você vai multiplicar por 4. 4 é um número pequeno também, é de ordem 1, né? Não é um número muito menor do que 1, mas é um número pequeno. Ele não vai mudar muito a história aqui. Isso aqui ainda, esse produto aqui, né? Ainda vai continuar sendo um número muito menor do que 1. Então a gente ainda pode usar a aproximação. Isso daqui vai ficar aproximadamente 1 mais o n, né? Que no caso é a... Pera aí que eu esqueci um detalhe aqui. Que isso daqui está no denominador, né? Então é um menos aqui. Como isso daqui está no denominador, isso aqui vai ser um menos, né? Porque ele está embaixo aqui. Então vou colocar o sinal de menos aqui. Então vai cair isso aqui, né? O n, a potência fica aqui embaixo. Então vai ficar, né? Justamente por causa que isso aqui é uma derivada, né? Justamente porque a aproximação da série de Taylor é uma derivada, então é basicamente a regra do tom que a gente está fazendo aqui. Então vai aparecer o 3 meios vezes isso tudo aqui, que é 4 vezes y ao quadrado sobre d ao quadrado. Bom, e eu fiz essa aproximação aqui para vocês só para ficar bonitinho mesmo, e vocês podem checar no PDF que eu fui um pouco além com isso. Essa equação aqui é uma equação não linear e você pode, né, você vai ter uma equação de polinômio aqui, né? Então vai aparecer um negócio do tipo y vezes 1 menos, daí vai ter y ao quadrado, né? Vai ter outras coisas, mas vai ser mais ou menos isso. Então você vai ter uma equação assim, como eu posso dizer, assimétrica, né? Que é uma equação que é o que geralmente aparece para uma força, né? Uma força geralmente é assimétrica porque ela vai ter um potencial simétrico, né? Por que isso? Como assim assimétrico, né? Isso aqui seria o que a gente chama de função ímpar, né? Se eu colocar um valor, né? Porque se você multiplicar isso aqui, vai ficar y menos y ao cubo, né? Então isso aqui é uma função ímpar, né? E por que é interessante que essa função seja ímpar, né? A aceleração seja uma função ímpar da posição, né? Porque eu quero que a minha aceleração seja sensível ao sinal da posição. Então se eu fizer, por exemplo, se eu em vez de esticar para cima aqui para o y positivo, se eu esticar para baixo, eu quero que a aceleração tenha o sinal oposto, entendeu? Então, se tivesse um quadrado, se isso fosse uma função ímpar, né? Se fosse aqui, por exemplo, y ao quadrado menos y à quarta, por exemplo. Isso aqui seria uma função ímpar. Então, se eu puxasse ele para baixo, a aceleração teria o mesmo sinal. Ou seja, seria uma aceleração para baixo. Então, seria muito estranho, né? Você puxa o negócio para baixo e a aceleração dele continua sendo para baixo. Ou seja, ele ia tender ao infinito aqui, né? Ele ia ser puxado para baixo para sempre. Isso não faz sentido, né? Porque as forças têm que ser restauradoras, né? Pela posição das forças aqui você vê que ela tem que ser restauradora, né? Então, essa função ser ímpar, né? Tem um significado bem interessante, né? Mesmo ela não sendo linear, né? Isso é um negócio bem interessante. Se você for olhar o potencial desse tipo de função, né? Desse tipo de força, né? Você vai ter um potencial par, né? E é essa relação de simetria entre par e ímpar que constrói um oscilador harmônico, vamos dizer assim. Não um oscilador harmônico necessariamente, mas uma posição de equilíbrio num potencial, né? Isso aqui vai ser um potencial par, então quer dizer que a gente não vai ter uma figura assim, por exemplo, que seria um x ao cubo, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um gráfico do potencial, eu não teria nada desse jeito assim, entendeu? O que seria isso? Seria uma posição que não é um equilíbrio estável, entendeu? Porque se eu colocar a partícula aqui, ela pode tender para cá, se eu deslocar ela, ela tende para o infinito, entendeu? E se eu deslocar ela para lá, ela tende para o infinito, para o outro infinito, né? Então você vai querer que o potencial ele tenha uma cara par mesmo, né? Você quer que ele tenha um mínimo assim que seja estável, né? Esse tipo de mínimo. Bom, enfim, tô brisando pra caramba aqui, isso aqui não é necessário para o exercício, tá? Vocês nem precisam, na verdade, fazer essa aproximação. Eu fiz na primeira vez, mas eu percebi que eu não precisava fazer, porque o Moisés ele só vai usar a parte linear. Então você pode desprezar esse y ao quadrado sobre d ao quadrado. Por quê? Porque y sobre d já é muito pequeno e o Moisés ele não quer, ele não tá nem aí para essa parte ao quadrado, entendeu? Que é uma parte muito menor, né? Se você tem, por exemplo, y sobre d sendo 10 a menos 3, por exemplo, y ao quadrado sobre d ao quadrado vai ser vai ser 10 a menos 6,
Então são micro, né? Então é muito menor. Então faz sentido desprezar essa parte, então ele simplesmente despreza. Ele vai simplesmente aproximar isso aqui para 1, né? Porque ele vai desprezar essa parte aqui, isso aqui tudo vai sumir e vai ficar 1. Né? É uma aproximação grosseira, mas ela faz sentido, entendeu? Não dá para dizer que é tão grosseira assim. Então esse tudo aqui, esse valor todo aqui vai virar 1. Olha só que doideira. E o valor dessa constante aqui, então, dessa constante não, mas desses nossos valores de posição é aproximadamente, né? Vamos dizer assim, aproximadamente ali, vai ser 8, né? Porque a gente tem um 2 ao cubo aqui, então vai ser 8 y sobre d ao cubo. Bom, beleza, depois dessa nossa brisa aqui, a gente pode realmente chegar na resposta verdadeira aqui. A gente só precisa voltar aqui. E vocês podem ver que isso daqui tem a cara de um oscilador harmônico que não tem nem como discutir que não é, né? Então a aceleração na direção y vai ser menos 2k Qzinho, daí y sobre r ao cubo é aproximadamente, como a gente fez, 8y sobre d ao cubo. Então vai ser 8y sobre d ao cubo. A gente sabe que d ao cubo é uma constante, então a gente pode escrever, passando a massa para cá, finalmente que y, dois pontos, a aceleração em y, mais ômega quadrado, o famoso, vezes o y, que está aqui, coordenada. Veja que não aparece y em mais nada aqui, o y só aparece aqui, igual a zero, tá? E o nosso ômega quadrado, você pode ver aqui por comparação, né? Ômega quadrado é essa constante aqui, né? Vamos pegar aqui 8, ó, 2 vezes 8, bababá, d ao cubo, né? Então 2 vezes 8, 16, beleza, então esse é o valor do nosso ômega, né? Ah, e tem a massa aqui, né? Porque tem que passar a massa para cá, tá? Não esquece da massa. Eu acho que é isso. Você, no caso, o Moisés, ele substituiu o K aqui, né? O K é 4π ε0, então vamos substituir, né? O que custa? K é 4π sobre ε0. Vamos escrever aqui no cantinho, que eu tô sem espaço, mas tudo bem. É 1 sobre 4π ε0, tá bom? Então aqui vai ter um 16 vezes K. Então aqui um 16 vai cortar com esse 4, vai ficar 4, né? Qzão, π ε0 e me deu o cubo, certo? E me deu o cubo. Me deu o cubo porque eu terminei, finalmente. Nossa, eu enrolei nessa parte aqui, talvez o vídeo tenha ficado um pouco grande, de simetria, de força e potencial, que eu acho que é legal. Quando eu descobri isso, eu achei super interessante, então eu acho que é legal falar sobre isso. Na verdade, eu tô fazendo a resolução aqui para acrescentar alguma coisa, né? E, bom, enfim, tá aí na descrição a resolução dos outros exercícios desse capítulo. Vou tentar trazer para vocês a resolução de outros capítulos também, de outros volumes do Moisés. Eu tenho aqui bastante resolução, algumas está no caderno, então eu tenho que passar para o computador ainda, mas eu vou trazer para vocês. Eu acho que é legal, acho que é bacana, e vou fazer nesse estilo assim. Eu não vou resolver todos os exercícios em vídeo, só alguns que eu achar mais interessante, uns 2, 3 no máximo, e o resto eu deixo para vocês em PDF, tá? Tem, como eu disse, tem nesse capítulo tem um exercício que eu não consegui fazer, tá? Quer dizer, eu consegui fazer, mas a resposta não bate com o do Moisés. Então, por favor, se você tenta fazer esse exercício, tá? Vê a que resposta você chega. E se a sua resposta bate com a do Moisés, por favor, me manda, me explica o que eu fiz de errado, tá? Porque eu realmente quero entender e eu não entendo. Então, é isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu até agora, tá? A lista tá aí na descrição, é só baixar. Beleza? De graça para todo mundo ser feliz. Pode compartilhar, tranquilo, não precisa dar crédito nem nada, eu não ligo, tá bom? E é isso, gente. Obrigado, valeu, falou e tchau!